Bernardo Bezerra, Tereza Celebrino, Livino Gonçalves, Catarina Macrina Cavalcante de Albuquerque Bezerra, Elzira do Monte, Aldenora Novaes, Luiz Celebrino, Sebastião Quinzinho, Elmira, Juvencio Avelar, a Velha, Cícera Candóia, Manuel, Nos 18 anos que transcorreram até a Aldenora Novaes avistar-se novamente com Luiz Celebrino, não se passou um único dia sem que ela procurasse no rosto as marcas do seu punho fechado. O espelho não mentia, mostrando os mesmos sinais roxos que nenhuma medicina caseira fora capaz de dissipar. Aldenora avistava agora o homem que não tinha coragem de encarar, imaginando por que ele voltara, pobre e doente. Talvez para tornar infeliz a sua vida tranquila. Luiz nunca se mostrou homem manso, nem nos enlevos do curto namoro, quando o coração tem ternuras que não se repetem na vida comum do casamento. Apaixonada por 2 olhos verdes e uma voz macia. Aldenora não atentou ao gênio do homem com quem entrava casa dentro para dividir teto e mesa. Cedo ele cansou do enfado de ser marido e partiu para São Paulo, destino dos que desistem de abrir a terra com a enxada. Que ninguém contrariasse seu sonho de vida nova e riqueza na terra prometida do sul. Quando Aldenora Novaes recitou as suas prerrogativas de esposa, a ladainha de tudo que largara em troca de uma jura de amor, recebeu no rosto um pagamento por sua insensatez. Ali estava novamente Luiz Celebrino, visto através do véu que Aldenora usava na cabeça, na procissão do Senhor Morto, segurando a mão forte de Livino Gonçalves. O homem que a levantou do chão quando Luiz a derrubou. Velho e doente, espectro escuro. Em lugar das chagas dos pés do Cristo, Luiz tinha um pé, faltando 3 dedos, comidos pela gangrena do álcool, vício que adquirira no sul para aquecer o frio e consolar-se de ser ninguém na terra estranha. As mãos que espancaram Aldenora nada guardavam da força que outrora domava touros. Homem bonito que fora. Martirizado, prosseguia em seu esquife na Sexta-feira Santa, vítima inocente do ódio para que os homens conhecessem a compaixão. Sentimento que absteio de Livino Gonçalves. O homem com quem Aldenora aprendera que na face de uma mulher nunca se toca, a não ser com os lábios ou as pontas dos dedos amaciadas em cuspe. O que é o homem senão esse aconchego manso? Valha-me Deus nunca mais ver Luiz, nem sentir o tremor que diante dele experimento. O fantasma
Perdeu-se entre os círios e opas negras, no cortejo pelas ruas da cidade. O coração se acalmava do susto. Apertando a mão calosa do marido, Aldenora sentiu-se protegida de antigos medos. Luís veio te buscar. Livino precisava da certeza de que nunca fora dono nos 18 anos de vida com Aldenora. A de que ela esquecera o primeiro marido. A dúvida paralisava sua coragem de homem, as pernas se amarravam, os braços caíam frouxos. Desconhecia o temor, a não ser o de perder a mulher. Os anos de felicidade comum não lhes davam o direito de fazer a pergunta. Os laços do casamento são indissolúveis. Morar com outro homem tendo marido vivo é adultério. Se ela desafiar a sorte dando um passo errado ao escolher Luís, que carregasse a cruz até o fim da vida. Mas a cruz abandonou-a, retornando 18 anos depois para levá-la consigo, como se fosse um objeto qualquer que se larga. A cidade, pobre de acontecimentos, esperava o desfecho do combate velado. Luís entregara ao bodegueiro em cuja casa hospedou-se a única riqueza acumulada em 18 anos. O dinheiro justo e contado de 2 passagens para São Paulo. Pediria esmola, afirmou, mas naquele dinheiro não tocaria, até o dia em que Aldenora se dispusesse a acompanhá-lo. De onde tirava o sustento para a comida, o cigarro e a cachaça? Ninguém sabia. Nem como pagava as mensagens diárias que mandava na rádio, no programa de violeiros, prodigalizando em repentes de viola o seu remorso por ter sido tão bruto. Aldenora, a quem se destinavam os chorosos gemidos, permanecia trancada como um baú. Olhando o rosto barbado do marido e os olhos que inspiravam confiança, Aldenora pensava no outro e voltava a tremer. Quando tombou espancada numa sala como aquela, os únicos que a olharam foram os santos na parede, do alto de suas molduras, envoltas em flores de papel crepom. E aquele homem, que agora a contemplava angustiado, aceitou sem paixão, sem o fogo em que se ardera por Luís, a quem entregara a virgindade entre espasmos, sangue e suspiros. Livino era homem paciente e não nascera de 7 meses. Aproveitou o tempo na barriga da mãe para afirmar o seu tio. Satisfeito, mamara até os 4 anos, tendo 5 amas de leite. Tomou banho em bacia cheia de água e miçangas de ouro. Razão por ser abastado, segundo afirmava. Conhecia a medida do possível. Luís contava mais no número de homens da cidade. A sua presença era um punho forte, apertando o coração de Livino, transformando a sua bondade natural em amargura. Não queria precipitar a escolha de Aldenora. Decidiu estabelecer prazo para sua tolerância. Viu o acasalamento de pássaros, um casal de rolinhas tecendo um ninho para filhos que ele não tivera a sorte de ter. Acompanhou em detalhes a trabalhosa feitura da alcova, quando os bruguelos empenassem, dando os primeiros voos. Esse seria o último dia da sua espera. Teve cuidado de pendurar em um armador da sala de visitas 2 rifles com os respectivos carregos de bala. Se por um acaso infeliz uma das armas o traísse, a outra estaria de prontidão.
Firmando consigo mesmo e com as aves de Deus, o pacto silencioso andou em descanso. Aldenora trabalhava como um animal de carga, pondo nas ocupações o seu desespero. Assoviava, consertando os arreios dos cavalos. Guardando-se em voluntarioso silêncio. Protegia-se dos olhares inquisidores e das perguntas sem cabimento. Escaldava a coalhada do queijo sem reclamar o calor do soro. Duvidara a primeira vez se deveria ser mulher de Livino. E perdoou as raposas que roubavam suas galinhas do puleiro. Agora, de bom grado, daria metade do sangue das veias para não se ver no calvário de uma nova escolha. O sono voltara a ser calmo, sem os pesadelos dos últimos tempos. Decidiria sozinha, sem a ajuda de ninguém, nem dos padres. Quieto e seguro, sentia-se o homem de sempre. Se Luís tivesse permanecido em São Paulo até o dia da sua morte, ela seria a mais feliz das mulheres ao lado de Livino. Mas ele estava ali, para sua perdição. Desde o começo, quando descortinou seu vulto pela primeira vez. Tinha ido encomendar o casamento, o vestido de casamento com Livino, a quem estava prometida há muito, para seu próprio gosto e das duas famílias. O noivado acalentava-se em 5 anos de calma convivência, com promessas de um futuro de noites bem dormidas e um despertar sem sustos. Está aí meu irmão, que mora em Crateús. Falou Teresa Cilibrino, a modista. E foi como se fizesse um jogo de cartas, enredando os dois, um baralho de fatalidades, tornando insuportável a vida de Aldenora, nas horas em que não se via nos olhos verdes de Luís, ou corria os dedos por seus cabelos escuros sem uma única volta. Perdia-se em abraços que nada sustinham. Queda abismal no precipício de mentiras inventadas pro noivo e os pais. Não conseguia sair da casa da modista, onde a costura não tinha fim. Rede mágica que Penélope tecia com o sol e desmanchava a noite, adiando o casamento para nunca. Livino não merecia ser traído. A loucura da paixão cegava o discernimento de Aldenora. Que fugiu com a amante numa tarde cinza para casar-se de papéis passados, em cartório, voltando apenas para a bênção paterna, negada entre gritos e constrangimentos. Não temos outra filha para te dar, falaram os pais envergonhados, para um Livino atônito diante do desvario das mulheres. Eu espero, disse, e o fez. As histórias não têm apenas princípio e fim. Elas são, sobretudo, o meio, que é o tempo de maior duração. O de se comer juntos uma arroba de sal. Esse meio. Aldenora não o conheceu com Luís. Nos poucos dias em que permaneceram casados, ardidos em paixão. Agarrado à cintura do marido, suplicou que não a deixasse tão cedo.
que a susteve foi a mão de Livino. Paciente na sua espera. Feliz por retomar a escrita de um romance interrompido sem um único suspiro de queixa. Quem comeu a carne roou os ossos. Na casa que construíra para os dois quando ainda eram noivos, o lugar dela estava guardado. Vale a vontade de quem escolhe, esquivando-se das armadilhas que a vida arma, engendrando um jeito de existir. Assim pensava Livino, olhando os dois rifles pendurados com as balas esperando o destinatário. De tarde procurara os passarinhos de Deus e os avistara voando no céu azul, livres da proteção dos pais. Sorriu enternecido e leu a mensagem cifrada: findara o tempo de espera, dando vez ao tempo de agir. De noite ouviu os reclamos desgostosos da mulher ao tentar apagar a lamparina de querosene. Quis saber o que acontecia com ela, acostumada a dormir no escuro. Desde que Luís retornara do sul, acendia um lume na sala. Aviso, talvez, de que naqueles descampados morava gente. As mulheres são voluntariosas, chegadas a vinganças, mais que os homens. Correm atrás dos sonhos, sem indagar de suas consequências. Que morra Luís Cilibrino! Que diabo de cantiga é essa, minha mãe? Não se lembra? Na outra seca. Não me lembro de nada. Não era viva. Lembra sim. E já era viva. Não lembro. Já estava morta como hoje. Nem se lembra de teu pai? Da morte dele?
Não lembro de nada. E pare de querer que eu lembre das coisas, senão eu não asso o seu bolo de milho. Hoje o povo só pensa em ir embora. Deixar seus cantos. É. É assim com os teus 7 irmãos. Você sabe o que aconteceu com eles? Porque nunca deram uma notícia. Não sei. Nem ninguém sabe. Já partiu a família do Cipriano. A de Dona Madalena e a de compadre Eupídio. Fiquei sabendo. E tu, quando parte? Quando for minha hora. E a velha? Viva, viva. Dá-se um jeito. Eu te renego, desgraçado! Sebastião Quinzin fugiu e Cício o acompanhou. Com os olhos. Até onde pôde avistá-lo. O vento soprava uma poeira fina, impedindo que o olhar perscrutasse mais longe. Quando começou a última retirada de Parambu, Cícera Candóia já vivia sozinha com a mãe, numa casa miúda. A família fora encurtando e de tão curta findara. Nas duas. Com o estio de anos, todos estavam indo embora. E a vila ficava sem pé de gente. Um descampado de casas vazias. Cissa continuava no seu canto. Não dava para carregar com ela os anos da mãe vividos ali. Seu reumatismo, seus hábitos calejados de mulher do mato. Não indo a mãe, não ia Cissa. E debruçada na janela, via as pessoas passarem e ouvia as notícias da retirada. Entre mãe e filha, gravava-se um silêncio que sempre fora intenso. Parecia que o vento seco da estiagem ressecava as suas gargantas pobres de fala. A mãe cochilava na rede, cantarolando cantigas, antigas e esquecidas. Enquanto Cissa lembrava de um tempo de paisagem verde, onde ainda era possível rir. Quando o pai e 7 irmãos homens moravam ali, e a casa guardava ruídos de alegria. O tempo longe, ela ainda menina. Tão longe que o rosto do pai parecia em contornos imprecisos. Vagos também eram os fatos que a posterior loucura da mãe embaralhou e a memória do povo do lugar não esqueceu. O pai morto a golpe de foices pelo filho mais velho, numa briga pela partilha de umas cabras. A fuga do irmão, de quem nunca mais se teve notícia. A dor da mãe que perdeu o juízo nesse dia. A partida dos irmãos, um, por não suportarem a vergonha do parricídio. A vida de depois, a dela, solitária e com um crime por compreender. O desprezo das pessoas do lugar para ela e a mãe suportarem. E a grande sentença do silêncio entre as duas, que nunca mais se olharam. Para Cissa, a condenação já existia no fato de ser mulher. E não poder partir, como os irmãos homens fizeram. Sem que escolhesse, assumia a custódia da mãe e sua eterna companhia. Sim. Cissa lembrava-se de tudo naquele instante. Foi impossível não lembrar um único segundo. Apesar do silêncio respeitosamente guardado por ela e a mãe, apesar do tácito compromisso de jamais falarem. Mas hoje, quando todos iam embora e ela ficava, quando parecia ser o fim da condenação, Cissa não conseguia esconder a sua revolta, o seu corpo ansiava por vida. No tempo da ira fazia poeira. No tempo da ira fazia poeira. Pare com esse agouro, minha mãe. Não é agouro, minha filha. É lembrança. Pois pare de lembrar.
Trate de dormir. Dormindo a gente esquece. A velha resmungou e a sua voz se confundiu com o vento que soprava. As horas não passavam para ela, tresvariando na rede. Só Cissa tinha o cuidado do tempo. E para ela, cada segundo era um confrangimento na alma, uma ruga no rosto. Ali dentro da casa tudo parara. Mas lá fora as pessoas movimentavam-se com pressa, com exatidão, cuidando em escapar. E Cissa não conseguia resistir àquele movimento. Ela sabia que lá fora um caminhão vencia léguas, ganhava estradas, E aproximava-se. as imagens do caminhão e da fuga para um outro destino torturavam-na. Desejava que ele não chegasse nunca, que se perdesse, para que ela não tivesse de pensar e decidir. A velha mexeu-se na rede. Abriu os olhos esgazeados. Dormira horas. Ou não dormira. Era sempre assim. O calor aumentava o tresvario e dia e noite era o mesmo tempo. Sentia que a filha estava nervosa, mais do que de costume. Sabia que na vila todo mundo ia embora. A intuição lhe dizia o resto, já que a filha pouco falava. É verdade que todo mundo vai embora? Povo mole. A outra seca durou 3 anos. Teu pai e eu nos aguentamos aqui porque o lugar da gente era esse mesmo. Ficamos quietos, no nosso canto. E depois de 3 anos de estio, choveu de novo e a gente foi muito feliz. Pare de lembrar de pai. Que lembrança é essa? Ficou doido. Hoje o povo só pensa em ir embora, deixar seus cantos. Foi assim com os teus 7 irmãos. Você sabe o que aconteceu com eles porque nunca deram uma notícia. Não sei. Nem ninguém sabe. Tu vais embora também? Não! Cícera foi até a janela de onde avistou Sebastião. Trocaram algumas palavras e foram ter onde estavam amarradas as cabras. Cissa deitou no chão, fechou os olhos, sentiu as pedras queimando a sua carne. Era preciso não pensar em nada. Deter o tempo. Calar qualquer ruído. Mas Sebastião Quinzinho fumava inquieto e não queria respeitar o silêncio. Vamos embora amanhã, Cissa. Cissa deu um pulo, correu para junto das cabras, desamarrou-as, segurou-as pelos cabrestos e quase correndo tocou-as no rumo de casa. Tinha um ar feroz e não olhava para trás. Lembre-se que para sair daqui vale qualquer doidice, qualquer desatino. É escolher morrer ou continuar viva. Eu volto de noite para saber a resposta. O último caminhão sai amanhã, vá se lembrando. Minha rotina de todos os dias era remitida. Prender as cabras, tirar o leite, preparar o jantar e esperar a noite. Era assim, há muitos anos e não tinha por que deixar de ser até o fim do mundo. Ou de uma das duas. E naquela tarde, quando Cissa estendeu para a mãe o prato de xerém de milho, que seria o seu jantar, havia nela um rancor mais forte, que a mãe, apesar do torpor, percebeu. Uns esfregões de sebo quente nas juntas. E eu desentrevo o reumatismo. Sou capaz de tomar a labuta da casa, que nem é tão grande. Já não sirvo mais? Não presto para fazer o que eu sempre fiz? Não diga de uma vez. Tu estás querendo ir embora? Eu não viajo com mãe porque mãe não aguenta a viagem. E também não deixo mãe sozinha aqui, enquanto mãe tiver vida. O sol tinha escurecido de todo. E as portas da casa foram fechadas, ficando abertas apenas as da frente, para dar entrada ao vento, que chegava carregado de poeira. A noite chegaram, como todas as outras noites. A filha
Cecília olhava pela janela, esperando ver dali qualquer solução. O vento quente, contínuo, marcava os minutos para ela. De um tempo em outro, sentia a aridez do estio matando em volta e começando a lambê-la com a labareda do seu fogo. Vinha o pensamento da fuga, a lembrança descarada de Sebastião. Entrava nos ouvidos a voz da mãe, lamurienta, resmungando uma cantilena contínua, senil. Eu sempre desejei de ser enterrada debaixo do pé de pau branco que tem atrás da casa. Uma rede macia que esquentasse minhas carnes. Eu não senti frio debaixo da terra. Nunca quis viajar. O mundo pra mim sempre foi isso aqui. Nunca pensei que pudesse existir nada além disso. Ouviu o seu assovio fino. E Cissa correu pra rua. Demorou pouco tempo e quando voltou, fechou portas e janelas, armando em seguida a sua rede. Do rápido encontro com Sebastião, gravaram uma sentença. Derradeiro dia. Lembra uma história engraçada que aconteceu aqui em casa? Teu pai contratou uns homens para brocarem um roçado. Eu tive de fazer a comida, levar na roça. Era feijão com tocinho e farinha. Tudo muito gostoso. Os homens comeram, acharam bom. Mas depois todo mundo botou pra morrer, como se tivesse envenenado. Ah, que foi um Deus nos acuda, eu correndo de casa em casa, atrás de leite para dar pros homens. Teu pai que comeu o feijão também passava mal e eu só contei de ficar doida, sem saber o que tinha acontecido. Mas depois todo mundo ficou bom. Sabe o que aconteceu? Eu guardava um veneno de matar formiga, daqueles bem fortes, socado nos caibros do telhado, justo em cima do fogão. O papagaio da casa andando pelos caibros mexeu no embrulho e parte do veneno derramou-se na panela do feijão. Ninguém acreditou nessa história. Tem gente que até hoje jura que eu botei veneno na comida pra matar todo mundo. Ah, veja que conversa. Eu tive mais cuidado. Peguei o veneno, enfiei numa cumbuca e meti naquele caixão velho que fica do lado do fogão. Se ninguém mexeu, ainda deve de estar por lá, que eu nunca mais quis saber de matar formiga. No tempo da ira. Parecia apaziguada.
poeira era de um redemoinho. Pensei que fossem eles. A mãe continuou dedilhando seu piano, desafinado, de onde tentava arrancar alguma melodia. O vento de outubro, soprando garranchos e folhas secas, aumentava a sujeira e o abandono da casa em ruínas. Fico imaginando como transportaram o piano para esse sertão. Dizem que os sulcos na beira do rio Jucá são as marcas das rodas do carro de boi. Já estão lá há mais de um século, atestando a vontade da nossa família. Seu bisavô era um homem de ferro. Leonardo Bezerra esperou que a mãe completasse o pensamento. Não era um fraco, como você. Mas ela o perdoou, daquela vez. E até se chegar à noite, exigiria algum favor em troca de sua generosidade. Mandaria abrir o baú onde guardava as 5 árvores genealógicas da avó Macrina, com os 4 sobrenomes que asseguravam a sua origem nobre. Quando a fragilidade do presente não conseguia mantê-los, apelava para os ancestrais, ricos e poderosos. Toque gratidão de amor. Catarina de Albuquerque Bezerra arrumou o vestido preto até os pés, retocando os cabelos e pondo em realce o rosário de contas de porcelana e ouro. Executou a valsa pedida. Orientava-se por uma partitura escrita com letra trêmula. As mãos, sem agilidade, desobedeciam à vontade da alma. Os sons arrancados do teclado, na planície de lajedos, chocavam-se contra o vento e os cacarejos das galinhas. A cada nota aguda, o piano ameaçava se partir sobre o chão de tijoleira esburacada, conclamando a casa a também desmoronar sobre aqueles dois, sobreviventes do estio. Possuído pela dor, Leonardo levantou-se da cadeira em que se abandonara e debruçou-se na janela de arco abatido. Essa valsa é minha ou é sua? Acho que é sua, nunca sei o que compõe. Quem escreve minhas músicas é a senhora, a autora é quem escreve. Que diferença faz que seja minha ou sua? Vamos morrer de qualquer jeito. Quando a tropa chegar, encontrará 2 mortos e uma gaveta cheia de partituras. E aí? Que muda se tiver sido eu ou a senhora o autor? Catarina Macrina fechou a tampa do piano com um cuidado extremo, cobrindo com uma colcha de seda bordada a fios dourados. Amava aquele piano mais do que tudo na vida e não o sobreviveria sem ele. Igual desvelo tinha com seu caderno de música trancando a chave numa gaveta de cômoda. Sentada, soltou os cabelos longos, penteou-os com um pente de chifre de boi. Enrolava nas palmas das mãos em pequenas bolas os cabelos que caíam. Deixava o vento transportá-las pela casa, aumentando a sujeira reinante. Não tinha forças para os cuidados domésticos que o filho mal alimentava os cavalos das mudas. Quando Elzira vivia com eles, era diferente. Eu refiz a conta do tempo. E eu acho que os sulcos do barreiro do Rio Jucá têm perto de 120 anos. Foi a maior cheia de que se tem notícia. O carro de bois atravessou a lama e deixou as marcas das rodas. Ele estava muito pesado. Além do piano, transportava um monte de móveis, tudo vindo da Europa. O seu bisavô gostava de luxo. Nunca mais o rio encheu bastante
para apagar as marcas. Falava para ninguém. O filho tinha ido ver os cavalos no pasto perto de casa. Magros de não comer, descumpririam a função de animais de muda se a tropa chegasse, como era esperado. Indiferente à seca, Leonardo olhava o céu escancaradamente azul, sem mancha de nuvem que prometesse chuva. As aves de arribação passavam aos bandos e ele não se animava a dar um tiro. Costumara seu minguado comer fornecido pela tropa. 2 cavalos estão com bicheira, eu não tenho como tratar. Se morrerem, a culpa não é minha. Pegue as árvores genealógicas e leia a número 3 para mim. Pedro Cavalcante de Albuquerque era filho de Manuel Gonçalves de Siqueira, cavaleiro da Ordem de Cristo, e de Dona Isabel Cavalcante. Neto paterno de Pedro Gonçalves de Siqueira, neto materno de Antônio Cavalcante de Albuquerque, fidalgo da Casa Real, que governou as capitanias do Grão-Pará e do Maranhão pelos anos de 1630. Bisneto de Felipe Cavalcante, fidalgo florentino, e de Dona Catarina de Albuquerque, a velha. Veja aí como escrevem o Cavalcante. Se com E ou com I. Com I em todos os nomes. Meu pai era um desleixado. Eu morro e não perdoo ele. Registrou todos os filhos como Cavalcante, escrito com E. Eu tenho vontade de mandar refazer o meu registro antes de morrer. Que importância tem isso? Nós não somos mais nada. Da família guardamos o piano, os móveis capengas e essa casa ameaçando cair. Você nunca teve orgulho do seu nome. Sempre foi um morto nas calças. Seu irmão não. Nunca baixou a cabeça, sempre pronunciou os nossos sobrenomes como os antepassados, que foram os donos desses sertões. E está enterrado com todos eles. Morto com 28 anos. Pegue a árvore 5, a última encontrada no baú da avó Macrina. Nela está a ascendência da sua mulher Elzira. Ela tem nas veias o melhor sangue espanhol. E me trocou por um cigano sem futuro, que roubava cavalos e galinhas com seu bando. A senhora mesmo me disse que foi com eles que ela fugiu. Eu não quero falar mais nisso. Você não merecia Elzira. Sempre foi um tolo. Leia! Não leio! Eu estou cansado do seu ranço de nobreza. A senhora nunca tomou meu partido, nunca sentiu a minha perda. Até parece que ficou feliz com a minha desgraça. Os papéis foram atirados ao chão como os gravetos que o vento trazia. Transpassado pelas lembranças dolorosas, Leonardo correu para o lugar onde a mãe enterrara o irmão, um cemitério de família, junto a um curral abandonado, construído pelos ancestrais. No mármore vindo de longe, estavam impressos os nomes de alguns avós. Leonardo desenhara com seu canivete, em letras toscas, o nome Manuel Bezerra, omitindo 2 sobrenomes ilustres, provocando furor materno.
Catarina Macrina Cavalcante de Albuquerque Bezerra. Prendera os cabelos em 2 cocós altos com marrafas de casco de tartaruga, desprovidas de alguns dentes. Deixara a comida do filho posta numa tigela de louça sobre a mesa, sem toalha. Sentou-se numa cadeira com a palha indiana, rota, ameaçando derrubá-la. Desassombrada, intimava nos pés o balanço da cadeira, entregando-se ao torpor do embalo. Antes de deitar-se para um sono curto, rezava o terço da tarde. As Ave-Marias em porcelana, os Pai Nossos em ouro, a Salve Rainha e o Creio em Deus Pai também no metal precioso. Leonardo se perguntava, enquanto mastigava a comida feita com desleixo, em troca de que favores a mãe debulhava aquelas contas. Fechava-se em mutismo nas horas marianas de reza, um terço pela madrugada, outro ao meio-dia, o terceiro ao anoitecer. Palitando os dentes apodrecidos, Leonardo tentou arrancar a mãe da auréola de santidade em que se protegera. Pelo visto, eles hoje também não chegam. Nunca atrasaram tanto. Estou preocupado com os nossos mantimentos. Se demorarem mais uma semana, eu vou atrás de comida na cidade. Está me ouvindo? Só tenho medo de dar de cara com um bando de ciganos. Eu soube que eles estão de passagem. Pelo menos numa coisa eu me igualo aos da família. Se resolver meus desafetos na faca, se encontro com eles, mato os dois. Não faça uma besteira dessas que você vai preso. Quem toma conta de mim? A senhora não precisa de ninguém. Eu não sirvo pra nada. Deixa esse rancor de macho. Ela foi embora porque quis. Eu não entendo porque seu orgulho ficou tão pouco ferido. A senhora nunca permitiu que eu corresse atrás deles e trouxesse Elzira de volta. Mulher tem muitas, você pode arranjar outra. Mas nenhuma tem o sangue espanhol. Esqueça. Uma felpa do palito atravessou as gengigas de Leonardo, sangrando-as. Chorara sozinho o abandono da mulher. Ausente numa viagem, só soubera dos traços do cigano por quem fora abandonado pela descrição da mãe. Usava cavanhaque, brinco de argola, o cabelo comprido, preso como o das mulheres e falava arrastado como seu povo. Eram poucos os sinais para reconhecê-lo e castrá-lo. No retorno também sentiu falta do irmão, que morrera de uma febre repentina sem esperar a sua volta. A mãe o enterrara sozinha e Leonardo o amava, apesar de sabê-lo preferido. Herdara do pai pouco nobre uma brutalidade no querer e um sentimento de derrota. A noite trazia a lembrança de paisagens longínquas que jamais visitara, mas sabia existirem. O coração trancado e a boca seca de qualquer saliva ansiavam distâncias. Os ouvidos escutavam tinidos de sinos, gritos e acordes de sanfona. Os olhos queriam enxergar a poeira levantada pela tropa na pouca luz do crepúsculo. Mas avistavam apenas uma bandeira em tons vermelho, amarelo e preto, não tinha dúvidas. Os ciganos estavam se arranchando a pouco mais de uma légua dentro de suas terras. E era o bando de sempre. Vencia-os e tinha medo de suas trapaças e encantamentos. Sacudido a poeira das calças sujas, Leonardo temeu apresentar-se a Elzira naqueles trajes. Pensei que tinha dado fim a essa faca. Ela estava guardada para quando houvesse precisão. E vai haver? Vai. Essa baixa no tampo da mesa foi feita no tempo em que raspavam a rapadura com uma faca peixeira para adoçar a coalhada.
Seu avô tirava 400 litros de leite das vacas e desmanchava em queijo. Hoje não temos uma xícara para beber. As vidas mudam e eu quero dar um rumo novo à minha. Não está bom assim? Os ciganos acamparam em nossa terra, eu vou buscar a Elzira. Não vá, não faça isso. Vou! Mato ela se não quiser vir. Catarina sentou-se de frente para um oratório sem porta, onde mal se adivinhavam as cores de um passado barroco e os detalhes em folhas de ouro. A Conceição, sem coroa e esplendor, lembrava um Fausto que a senhora do solar Cavalcante de Albuquerque teimava em não esquecer, procurando um toco de vela entre missais e escapulários. Catarina encontrou um retrato do filho, Manuel Bezerra, e o contemplou com idolatria. Leonardo também viu o irmão retratado. Um rosto orgulhoso e seguro que nunca conseguira ter. Não preciso esconder o retrato de mim, nem os seus sentimentos. Eu sempre soube a sua preferência, a senhora não consegue disfarçá-la. Eu me fazia nas estradas, tocando comboios e gado, já que não dava pro piano como ele. Nunca aprendi a ler uma nota. Nunca lia suas partituras. Eu tocava piano de ouvido só para ficar perto de vocês dois. Manuel era fino como os Cavalcantes de Albuquerque. Eu era farinha grossa como os Bezerra de meu pai. Manuel compensava o esforço do bisavô ter mandado vir um piano de longe de uma professora da capital. Eu fora feito para os trabalhos forçados. Cantarolava as minhas valsas e a senhora notava sempre de má vontade. Quando eu trouxe Elzira para casa, depois de um ano de viagem, a senhora não quis acreditar que ela tivesse me aceitado como marido. Era bonita e delicada demais. E tinha o sobrenome Monte, do ilustre Visconde, que foi dono da metade desse sertão há mais de 200 anos. Absorta! Reparou que os armadores de rede da sala, lavrados em madeira durável, punham em risco quem fizesse uso deles? Os cupins não os haviam poupado. Você precisa consertar os armadores! Dessa vez eu não vou me deixar levar por seus apelos. Brazia Monteiro casou-se com Pedro Cavalcante de Albuquerque, sendo esse fidalgo da Casa Real, professo na Ordem do Cristo, que na guerra contra os holandeses foi capitão de infantaria, e que era filho de Manuel Gonçalves Siqueira, cavaleiro da Ordem do Cristo, e primeiro marido de Dona Isabel Cavalcante de Albuquerque. Esquecida de que além das portas e janelas fechadas da sua casa o mundo pulsava de vida, Delmira acostumou-se à prisão domiciliar, aceitando que as filhas não frequentassem escola e que ela própria não recebesse visitas, nem dos parentes e amigos mais próximos. Com o passar dos anos, esqueceu os prazeres simples de as compras, ao cinema, chegando ao temor de sair sozinha. Cortava os cabelos diante do único espelho que o marido deixara na parede. Olhava-se nele e fazia perguntas. Ele não sabia responder. Carecia de outros olhos que falassem por ela. Os olhos de Juvencio Avelar, do esposo, só diziam de perigos, campeando soltos nas ruas. A perda de uma das filhas foi a razão daquele desprezo pelo mundo e seus desejos. Inseguro no amor da mulher, Juvencio aproveitou-se da sua indiferença para empurrá-la em abismos mais profundos. A cada dia jogava uma pá de areia sobre a cova em que Delmira se enterrava, não reparando que precipitava as 3 filhas na mesma masmorra escura. Escreveu frases feitas na agenda de culpas de Delmira, arrancando do mais remoto passado da mulher equações para a morte da filha amada. Nem as folhinhas do calendário onde procurava o nome do santo do dia, Delmira lembrava de arrancar.
Sem corda, os relógios marcavam eternamente as mesmas horas, medindo-se o tempo pela luz escoada através do telhado. A cozinha estabelecia o ritmo dos afazeres e do tédio, em café, almoço, jantar de cardápio simples, ao gosto do frugal apetite de Juvencio Avelar, intendente das compras de mercado. Não criavam pássaros, e o jardim era interditado por uma porta fechada, a chave. Sobrava-lhes um quintal minúsculo, onde cultivavam pés de cravo, manjericão, açucena. As meninas brincavam com bonecas, costurando tecidos que o pai trazia da loja, de sua propriedade. Da rua chegavam os ruídos que recompunham datas de festas, acontecimentos importantes. Na procissão da padroeira Nossa Senhora da Penha, ouviram gritos lastimosos dos devotos da santa. Perdera-se um rubi da coroa valiosa, que nunca mais será a mesma sem aquela pedra. Pelas frestas da janela, filhas e mãe tentavam descobrir pelos minguados intertícios das venezianas o que outros não enxergavam. Impacientes aguardaram a chegada do Juvencio Avelar com as notícias da joia desaparecida. Não se atreviam a confessar-lhe que também tinham se ocupado em vasculhar uma nesga de chão por temor que ele mandasse vedar o precário observatório. Viva apenas através dos ouvidos, pelos ecos que escutava do mundo. Tinha uma vaga consciência do seu destino. Folha seca, à mercê das ondas. E ela? O que podia fazer? Recontar os passos entre a cozinha e o tanque de roupas, onde lavava as manchas das camisas do marido, adquiridas não sabia onde, nas suas andanças de homem que pouco parava em casa, só chegando para comer e dormir o seu sono abandonado de macho. O revólver, que nunca saía da cintura, esquecido em cima do ventilador. A chave da porta, objeto de cobiça e medo, guardada no bolso da calça que tinha o cuidado de não despir. Dormia com o braço servido de travesseiro, o relógio de ouro, no pulso esquerdo, escondido, sobre o pescoço de pomo saliente, negando o conhecimento do tempo, adivinhado pelos repiques do sino da igreja. Sim, sobrara o relógio da igreja. Esse o marido não conseguira calar. Nem a orquestra do clube. De longe chegavam acordes de um bolero, despertando inquietações esquecidas. O corpo entorpecido agitava-se em estremecimentos de dança. As mãos procuravam outras mãos, a cabeça pendia para um ombro imaginado. As madrugadas tornavam-se hábito de insônia. Delmira sonhava com salões de baile, indiferente ao homem que dormia ao lado. No tempo em que eu ia às festas, e calou-se, esquecida de que tempo fora esse. Acostumara-se ao universo da casa maior do que o caixão minúsculo em que levaram a filha. O coração trancou-se em perda, como os pertences da filha morta lacrados no caixote de madeira, reaberto todos os dias no sagrado ofício de sofrer, como se pudesse reencarnar com as suas lágrimas e aqueles trapos velhos, o anjinho eternamente adormecido. Embriagada de luto, Delmira sonhava com o retorno da filha morta. Nos seus braços alados de anjo, queria libertar-se do cativeiro a que estava condenada, subindo para as lonjuras do céu. Vocês são pequenas, não conhecem nada do mundo, podem viver do que o pai fala, dizia para as filhas, ocupadas com vestidos de bonecas, revistas velhas, plenas de palavras que não sabiam ler, privadas da companhia de um rádio, vestindo roupas escolhidas pelo pai, ignorantes do que fosse moda, atentas a qualquer ruído novo, querendo que a mãe lhes dissesse do que se tratava. Que algazarra era aquela?
nunca tinham escutado antes. Um circo. Correram para as janelas, em busca do melhor observatório. A mãe, adivinhando o desfile pelo que vira em outros tempos, descrevia-o para as filhas. Na frente do cortejo, o homem de pernas de pau falava alto no seu megafone, convidando as pessoas para o espetáculo. Em seguida, os elefantes, montados por mulheres vestidas de indianas. Camelos, leões enjaulados, tigres de bengala, chimpanzés agressivos e um urso polar subindo as calçadas, apertando a mão das pessoas, malabaristas, equilibristas, bailarinas, palhaços, domadores. Por último, num caminhão colorido, a orquestra tocando um dobrado. E o pipocar ensurdecedor de fogos, obrigando Delmira a gritar se quisesse ser ouvida. Palpitantes, filhos e mães sonharam com a liberdade das ruas, mas a chave da porta estava no bolso da calça de um homem que só chegaria depois. Até ele voltar, Delmira não conseguiu fazer uma só das suas tarefas. Os olhos ficaram presos na mágica aparição, o corpo tonto de música. À noitinha, quando Juvencio saiu para o encontro com os amigos, Delmira e as filhas sentaram-se no quintal de muro alto, onde se podia ouvir os sons misteriosos da cidade. O circo estava montado perto da casa e podia-se ouvir perfeitamente a voz do apresentador anunciando os números. Senhoras e senhores, respeitável público, teremos agora a maior atração do grande circo nerino. Com vocês, os irmãos macedônios, no tríplice mortal! Um grito uníssono da multidão, seguido de aplausos frenéticos, indicava que os irmãos tinham sido felizes no seu intento. Comovidas, a mulher e as 3 crianças também aplaudiam os irmãos macedônios! As noites já não pronunciavam tristeza, nem recolhimento aos quartos de dormir. As saídas noturnas de Juvencio precediam-se do temor de que ele resolvesse ficar em casa, privando-as do grande divertimento. Vestidas no que imaginavam ser as suas melhores roupas, Delmira e as filhas postavam-se solenemente no quintal, aguardavam a música da orquestra e a fala do locutor dando início ao grande espetáculo. Sabiam de cor o nome de todos os artistas e a sequência dos números. Passavam os dias em disputas intermináveis. Quem seria o mais bonito? O domador de leões? Ou equilibrista? Alimentando a esperança de um dia ver o circo de perto, Delmira passou a roubar dinheiro da carteira do marido quando ele descansava. Escondia o seu furto, temendo ser descoberta. Não sabia o valor das notas, nem quanto teria que juntar para os ingressos. Temia que a mágica felicidade das últimas noites se desfizesse de uma hora para outra, como no espetáculo em que a equilibrista caiu da corda sob um consternado gemido da multidão. Filhas e mãe andaram pelo quintal inquietas, destruindo canteiros de coentro sem que nada pudessem fazer, ouvindo a sirene da ambulância passar na porta de casa, no rumo do hospital. No café da manhã,
tiveram coragem de pedir a Juvencio notícias da moça do arame. Receavam que ele fechasse o acesso ao quintal, tirando a única alegria de suas vidas. Às 6 horas da noite seguinte, já estavam sentadas com uma função que começava às 9. A louça do jantar ficou suja. E nesse dia descuidaram de pentear os cabelos. Um pranto feliz escapou do fundo dos seus corações quando ouviram que a equilibrista estava bem e que apenas quebrara uma perna. Nessa mesma noite, Delmira ficou sabendo que não poderia adiar por mais tempo a súplica ao marido. Debaixo de um suspiro de consternação da plateia, ouviu o apresentador anunciar que aquela seria a derradeira semana de espetáculos. Tinha o impulso de fazer o pedido a Juvencio, mas ao encará-lo, a sua coragem se desmontava como a lona do circo de partida. Eu quero pedir uma coisa. Amanhã. Amanhã repetia ontem. E as noites de circo já não eram mais as mesmas. Delmira amassava as cédulas roubadas, sem compreender o que significava. Para ela tinham o valor dos pedaços de jornal que embrulhavam em sabão. Perderia a única alegria verdadeira da sua vida. Nada mais tinha importância. No domingo marcado para a despedida do circo, levou o caixotinho da filha para o quintal. Abriu mais uma vez, arrumando nele cada roupinha, como se fosse a mala de viagem de um filho que partiria para longe. Reparou na voracidade das traças pela seda e que nenhum tecido branco guardava a lembrança da sua alvura. Os fitilhos enrolavam-se em espirais amassadas e os colchetes não abotoavam, enferrujados pela falta de uso. Esvaziada de pranto, a mãe, que conhecera noites de agonia com a filha sufocada pelo croup, resolveu acabar com seu suplício. Queimou o caixotinho de lembrança, encerrando o culto à pequena morta e o seu desterro de mãe degradada. À tarde viu quando o marido voltou para casa, excitado pelas libações do álcool. Tentou levá-la para a cama, mas ela recusou. Não desejava Juvencio. Queria o circo. A filha morta pulando dos trapézios para os seus braços. Anjo de um céu de lona, retornando à terra, onde cumpria ser feliz. Obrigação há muito esquecida. Lembrada, na hora que o marido ensaiava o primeiro abandono do sono, sem o cuidado de tirar a calça. O revólver sobre o penteador, onde ela não tinha coragem de se olhar no espelho para não se ver sem coragem. Arrumada num vestido fora de moda, ouvindo de longe o desfile que se aproximava. Infeliz na paralisia do corpo, oscilando sem decisão, Delmira contemplava o peito cabeludo do marido cheio de poder. Mesmo dormindo de olhos cerrados, ele a mantinha desprovida de qualquer gesto, paralítica de força. As mãos tateando o bolso da calça onde se guardava a chave, um bolso fundo que avançava por entre as coxas por sítios de desejo e terror. Uma valsa de melodia conhecida tornava o querer desatino. O cortejo dobrou a esquina da rua, avançando sobre a sua calçada.
Os fogos abafavam a música. E ela teve a certeza de que um estampido de revólver seria um pipocar a mais entre tantos. E depois dele, o sol de julho, numa tarde de domingo, teria a infinitude do mundo. Ela e as filhas, chorando de alegria, seriam confundidas com personagens das comédias do circo. Gritariam e bateriam palmas atrás do homem de pernas de pau que não parava de perguntar: e o palhaço, o que é? Que morra Luiz Cilibrino! Um relâmpago riscou o céu nessa hora, clareando os desvãos do telhado alto, prenunciando as últimas chuvas de abril, sempre fortes e ligeiras. Não tardou caíram os primeiros pingos seguidos do aguaceiro, alegrando o coração de Livino. Deu vontade de lavar o corpo naquelas águas, de tirar os enfados e preocupações, de purificar-se dos maus pensamentos, do desejo de matar. Convidou a mulher para se banhar com ele. Nada viu que temer, moravam sozinhos. As outras casas ficavam longe. Ninguém espreitaria a sua nudez. Aldenora mostrou enfado. Não tinha inocência do banho de chuva. Espreitaria do alpendre a brincadeira do marido. O corpo alvo na noite sem lua, pulando nas poças de lama, rindo em gargalhadas. Olhado pela mulher, pela primeira vez em 18 anos, avistava a sua boniteza. Aquele homem que amadurecia em músculos rijos, os ombros e braços fortes, nos pulos que dava para cima como se quisesse abraçar as estrelas. A chuva passou ligeiro e Livino sentiu frio no corpo nu. Bebiam umas gotas que escorriam pelos mamilos. Melino lambendo as próprias partes, satisfeito, num arrepio que virava excitação. Olhava risonho para a mulher, as mãos escondendo o que já nem cabia nelas. Quis abraçá-la, mas ela fugiu. Os olhos esbugalhados em terror, correndo para o interior da casa, clamando misericórdia. Enxergara a chaga do senhor morto. No peito cheio de vida do marido, uma ferida incurável, de onde não parava de jorrar sangue. Livino não entendia nada, atirado na repentina vergonha da nudez. Aldenora não parava de repetir: a chaga, a chaga. Uma tristeza encheu de lágrimas os olhos antes alegres de Livino, deixando-lhe um último fôlego para apagar o candeeiro, deitar e dormir na noite sem tocha e sem lua. E acordar logo mais, sobressaltado na vigília dos sentidos. Ouviu passos, adivinhando de quem eram. Duvidou do atrevimento do louco e temeu algum deslize da mulher amada. Não vá. Vou. Por sua causa já esperei demais. O seu silêncio não é a resposta que eu procuro ouvir. Estar comigo nessa casa não é garantia de que me prefere. Não seja louco, homem. Não desperdice 18 anos de casamento. Eu estou aqui do seu lado. Livino olhou a esposa com paciência, possuído de uma ternura de marejar os olhos em lágrimas. Estirou a mão até seu rosto. Depois virou-se para a sala, onde procurou um instrumento que daria fim àquela agonia. Na escuridão, decidiu-se por um dos dois rifles e duvidou se tinha feito a escolha certa. No segundo passo, em direção ao terreiro, pensou novamente se seria mesmo aquela arma por fim ao seu calvário. Quis voltar, mas a escolha estava feita. Olhou para trás, achando que Aldenora estava ao seu lado. A mulher ficara no quarto. Quando saiu do descampado, de cabeça descoberta, na noite cinza em que a lua morre, teve a certeza de que retardara o momento da decisão. Luiz! Porte-se como homem!
Saia da sombra! Cissa permanecia acordada na sua rede. Mantinha os olhos abertos e os ouvidos em escuta. Na vila, os ruídos tinham aumentado e durariam até de madrugada, quando todos partiriam. Antes do sol nascer, ouviria o ronco do motor pela última vez, indo embora. Depois, só o silêncio. Cissa foi até a cozinha, onde se demorou. Voltou trazendo um copo de leite. Chamou a mãe e lhe entregou. Toma. Eu estava esperando. Não estranho o gosto. As cabras mudaram de pasto. A velha bebeu leite, sem pressa. Depois deitou-se, cobrindo-se com um lençol encardido. Cissa reparou que a madrugada se aproximava. Precisava satisfazer os desejos da mãe. Havia uma árvore de caule branco atrás da casa que guardava nas raízes uma fresca umidade. A mãe sempre desejara o seu aconchego. Uma paz de terra molhada e molhada que nunca tiverem visto. Dessa vez eu não vou me deixar levar por seus apelos. Brazia Monteiro casou-se com Pedro Cavalcante de Albuquerque, sendo esse fidalgo da Casa Real e professo na Ordem do Cristo, que na guerra contra os holandeses foi capitão de infantaria, porque era filho de Manuel Gonçalves Siqueira, cavaleiro da Ordem do Cristo e primeiro marido de Dona Isabel Cavalcante de Albuquerque, cuja descendência encontra-se na árvore número 1. Do casamento de Brazia Monteiro e Pedro Cavalcante de Albuquerque, nasceu a filha única, Dona Úrsula Cavalcante de Albuquerque. Chegou a hora do sono. Nem os primeiros cantos do galo arrancaram Catarina da sua imobilidade. Crente que o poder da sua inércia castraria o braço do filho de qualquer ação. Lembrou-se do piano. Reanimada, levantou a tampa miraculosa, descortinando as teclas de marfim, envelhecidas e sebentas. Acariciava uma a uma, rebanho amoroso de sons, valindo o que lhe vinha à alma. O esquecimento do presente subia em ondas de enlevo pelos dedos calejados, feitos apenas para a música, sem nenhuma outra intenção na vida, que nem sempre era uma sonata. Podendo ser o tropel do cavalo do filho, retornando de sua aventura. Emoldurado na porta, num tamanho que nunca tivera,
crescido em mais de 2 palmos. Os cabelos soltos do chapéu, o rosto sujo de sangue e as mãos sem encontrar bolso onde se guardar. Dona Catarina Macrina Cavalcante de Albuquerque Bezerra. Com quem fugiu minha mulher Elzira do Monte? Com os ciganos. Você não encontrou ela? A senhora está vendo esse sangue no meu corpo? É sangue daquela raça de malditos. Eu cortei o pescoço de todos que encontrei na minha frente. E eles negaram conhecer Elzira. Me diga, só a senhora sabe com quem ela fugiu? Com os ciganos. Dona Catarina Macrina, me responda. Por que a senhora nunca pranteou seu filho Manuel? Com os ciganos. Enlouquecido! Leonardo correu até o quarto de ferramentas, de onde voltou trazendo um martelo. Com o ímpeto de quem rompe com o mundo, quebrou uma das teclas e atirou aos pés da mãe. Repetia a pergunta obsessiva, obtendo a mesma resposta monocórdia, nota única, afinada com a voz de sua dona. Com os ciganos. Mãe, me diga, só a senhora sabe. Com quem fugiu a única mulher que amei na vida além da senhora? Com os ciganos. Dona Catarina Macrina, com quem fugiu a minha mulher Elzira do Monte? Com os ciganos. Com uma força desmedida, Leonardo partiu a última tecla do piano e atirou no rosto da mãe, esperando assistir à sua morte. Foi até o quarto de ferramentas e voltou trazendo uma enxada. A terra estava seca do estio, mas ele cavaria com afinco, revolveria o mármore da sepultura dos avós. A mãe tivera forças para enterrar o seu irmão, mas forças teria ele para desenterrá-lo, se estivesse ali. Luiz, porte-se como um homem. Saia da sombra. Não me falta coragem para sangrá-lo com meu punhal. Mas eu não quero emporcalhar-me no seu sangue. Vou matá-lo daqui mesmo de onde estou. Ouviu-se um estampido na noite de breu. Antes de cair morto de bruços, sangrando em jorro de uma nascente nas costas, Livino Gonçalves compreendeu que o tiro não partira do rifle que sustentava na mão direita. Aldenora Novaes escolhera outra vez